Olá, seja bem-vindo ao Juriciências Cursos. O meu nome é Edson Fonseca, sou professor de Direito Constitucional. O tema da nossa aula de hoje é a inconstitucionalidade por arrastamento. A inconstitucionalidade por arrastamento também é conhecida doutrinariamente como inconstitucionalidade por atração, por consequência, por derivação ou inconstitucionalidade por reverberação normativa. São todas essas expressões sinônimas. Para entendermos melhor a inconstitucionalidade por arrastamento, é necessário antes compreendermos o princípio do pedido ou da congruência. Quando faz julgamento no controle concentrado de constitucionalidade, quando aprecia, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal está restrito àquilo que foi pedido na petição inicial. Por exemplo, se foi pedida a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 1, o tribunal não poderá apreciar a inconstitucionalidade do artigo 2º. A sua apreciação deve se restringir àquilo que foi pedido. Ele decidirá nos exatos limites do pedido. A inconstitucionalidade por arrastamento é uma exceção ao princípio do pedido. Em determinadas hipóteses, quando há uma conexão lógica entre um ato normativo e outro, o tribunal poderá, mesmo que não tenha sido pedido, declarar a inconstitucionalidade de ambos. Vamos entender melhor isso. Para entender a inconstitucionalidade por arrastamento, partamos do seguinte exemplo. Imaginemos um decreto do presidente da República editado para dar o fiel cumprimento a uma lei. Uma lei disciplinou uma matéria e o decreto veio regulamentá-la. Este decreto, previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição, é um decreto regulamentar, é um ato normativo secundário. Ele não pode inovar a ordem jurídica, ele não tem vida própria. Há uma dependência lógica entre este decreto regulamentar e a lei que ele está regulamentando e a lei que ele está disciplinando. Caso, por exemplo, seja proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, mas essa ADI não faça menção ao decreto, mesmo assim o tribunal poderá, por exceção ao princípio do pedido, arrastar junto, declarar também a inconstitucionalidade deste decreto. Por quê? Porque esse decreto não tem vida própria. Ele depende, logicamente, a uma relação direta entre ele e a lei. Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o decreto perderia completamente o sentido no mundo jurídico. Então, nessa hipótese excepcional, o tribunal poderá, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade de um decreto que não foi pedida na petição inicial. Outro exemplo pode ser o seguinte. Numa ADI, é pedida a declaração de inconstitucionalidade de um ou dois artigos de uma lei. No entanto, o tribunal, ao apreciar a inconstitucionalidade dos artigos, entende que a lei se esvaziaria sem eles. Aqueles artigos são de tal importância para a lei que sem eles ela perderia o sentido. Então, por arrastamento, o tribunal poderá, mesmo não tendo sido este o pedido, declarar a inconstitucionalidade integral dessa lei. Trata-se, portanto, de outra hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento, por atração, por derivação, consequente ou, como disse o ministro Aires Brito, por reverberação normativa. Em resumo, a inconstitucionalidade por arrastamento é uma exceção ao princípio do pedido. Em situações excepcionais, quando há uma conexão lógica entre dois atos normativos,
Mesmo que o pedido na petição inicial seja para a declaração de inconstitucionalidade de apenas um deles, o tribunal poderá, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade de ambos, já que, sem um, o outro perderia completamente o sentido. O exemplo que nós trabalhamos na aula foi o exemplo do decreto regulamentar e de uma lei. Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o decreto, que é um ato normativo secundário, perderia completamente a sua razão de ser. Ele não tem vida própria, ele não pode inovar o ordenamento jurídico. O decreto só pode estar presente no ordenamento junto com a lei. Então, quando o tribunal declara a inconstitucionalidade da lei, por arrastamento, ele poderá declarar também a inconstitucionalidade do decreto. A inconstitucionalidade por arrastamento é também chamada doutrinariamente de inconstitucionalidade consequente, por atração, derivada ou por reverberação normativa. É importante conhecermos as expressões sinônimas, porque um ou outro autor podem utilizar delas indistintamente.